Olá, sejam bem-vindos ao quinto episódio do nosso podcast sobre as aulas de hidrogeoquímica de bacias hidrográficas. Meu nome é Gabriela Miranda Silva e hoje a gente vai dar continuidade ao tema de nitrogênio. Como a gente já falou no episódio anterior, o nitrogênio é um elemento muito importante e muito complexo também. Então a gente vai falar um pouco sobre o que ele causa no meio ambiente, quando em excesso principalmente. Mas para falarmos disso, a gente vai ter que falar sobre a cadeia de perda de nitrogênio. Então, vamos supor que a gente tem 100%, de nitrogênio em alguma coisa. Então, vamos ter o valor de 100%, que é nossa quantidade de nitrogênio, e ele vai ser aplicado em uma plantação. Então, desde esse 100% que a gente tem até a aplicação, já se perde 6% desse nitrogênio, que é a nossa primeira perca na hora da aplicação. Então, a gente vai ficar com o valor de 94%. Porém, depois disso acontece a maior perda de nitrogênio que a gente vai contabilizar, que é de mais da metade do valor que a gente tem anteriormente. A gente vai colocar aqui como valor de 47% para conseguir ter uma soma mais linear. Mas esse valor pode chegar, quando aplicado incorretamente, em até mais de 70% de perda. Então, vamos supor que seja 47% que a gente perdeu, metade do valor que a gente tinha, que era 94%. Daí a gente perde esse valor na absorção. A planta absorve, vamos supor 47%. E durante o crescimento dela, se é perdido mais 16% do valor de nitrogênio. Então, por fim, o que a gente colhe é apenas 31%. Então, a gente colheu esse alimento, vamos mandar ele para uma indústria. Quando a gente manda para a indústria, acontece outra perca, que é de 5%. Então, esse valor que era 31 ficou apenas 26. Então, durante esse processo, na indústria, durante o processo dele, desde da indústria até armazenamento, tudo, também é perdido um valor. E, por fim, chega nas nossas mãos e quando a gente consome apenas 14% desse nitrogênio. Então, lá no começo a gente tinha 100% e a gente acaba consumindo apenas 14%. Agora, isso a gente falou numa cadeia vegetariana, vegana, onde a gente está consumindo o alimento em si. A planta em si. Levando em conta que a gente, numa cadeia onívora, que a gente vai comer um animal, essa perda é maior ainda por conta da ração, por conta do dejetos animais, tudo. Então, essa perda, ao invés da gente consumir 14% que a gente consumiria, caso a gente comesse a planta em si, a gente só consome 4% se a gente consumir o animal. Então, de 14% de nitrogênio, acaba consumindo apenas 4% se a gente comer um animal ao invés disso. E esse nitrogênio ele vai voltar para a natureza quando a gente morrer. Então, essa é a cadeia de nitrogênio para vocês poderem entender melhor. Então, por conta de toda essa perda de nitrogênio e tudo, a gente tem vários eventos que acontecem. O primeiro que a gente vai citar é a emissão de NOx, o NOx. Essa emissão ela é responsável por várias reações que se transformam em neblinas fotoquímicas e elas são muito comuns na China. É uma cortina que também chamam de smog, que é a junção da palavra smoke com fog, que é smoke é fumaça e fog é neblina. E essa neblina ela causa vários problemas de saúde, como dores de cabeça, irritabilidade dos olhos e agravam problemas pulmonares. Uma parte do nitrogênio, quando ele chega na atmosfera, ao invés de ele se transformar nesse NOx, ele também pode virar ácido nítrico.
que quando juntado a outros ácidos, como o ácido sulfúrico, forma chuva ácida. Chuva ácida, quando cai, né, ela causa grandes problemas. Ele é muito prejudicial, principalmente para plantas, mas também para todos os seres vivos em geral. E essa chuva ácida é um grande problema no nosso país, por ser tropical. Então, os solos tropicais, normalmente, ele tem falta de minerais, como cálcio, magnésio. E então, o que acontece? Um solo que é ácido, ele fica ainda mais ácido e perde nutrientes. Então, o que acontece? O hidrogênio se dissocia do nitrato e esse nitrogênio ele causa lixiviação. Então, é por isso que acontece isso, né? Daí, com o excesso desse nitrato que ficou, aumenta bastante a produção de fitoplânctons, né? E a fotossíntese também aumenta. Mas com o aumento desse fitoplâncton, quando ele morre, levando em conta que o fitoplâncton vive em canais d'água, tá? Quando eles morrem, eles usam o oxigênio para se decompor. Então, vamos supor que a água tem uma quantidade X de oxigênio. Pela produção de fitoplâncton ser muito grande, a morte dele também vai ser. E o oxigênio que tem na água, ele vai roubar para fazer a decomposição. Esse processo acontece muito no Golfo do México, mas também pode acontecer aqui no Brasil. E ele é muito prejudicial para os outros animais. Então, por fim, né, eu falei bem rápido para dar tempo, mas esse é o que podemos ver, o que o excesso de nitrogênio pode acontecer, pode prejudicar o nosso planeta, de forma geral. Bom, espero que vocês tenham gostado desse episódio, assim como eu gostei bastante de ter falado dele, e até a próxima!